O que fazer quando alimentos são ingeridos antes da refeição com o pão? O indivíduo que estiver diante da mesa pronta, prestes a fazer uma refeição com o pão, não deve ingerir alimentos ou líquidos que estão inclusos nesta refeição. Isto porque estes alimentos estão inclusos na bênção Amotzi, que será recitada em breve sobre o pão e que incluirá todos os alimentos e líquidos desta refeição. Portanto, a pessoa não deve ingerir nenhum destes alimentos ou líquidos antes de fazer a lavagem das mãos com a bênção Netilat Yadayim, e então recitar a bênção Amotzi sobre o pão, incluindo a todos os alimentos e líquidos da refeição. Isto porque existe dúvida se a pessoa estará recitando uma bênção desnecessária, afinal aquele alimento estará incluso na bênção Amotzi, que será recitada logo a seguir. Portanto, para que você não entre na dúvida, o melhor a se fazer é não ingerir alimentos ou líquidos que estarão inclusos na refeição principal com o pão quando você já estiver prestes a fazer esta refeição. Porém, caso você queira comer algum alimento ou líquido da refeição principal, cerca de 15 a 30 minutos antes da refeição principal, então a pessoa deve recitar a brahá sobre este líquido, seja shiakol, ou a brahá sobre a fruta, boré peri haetz, e comer este alimento, ingerir este líquido tranquilamente, sem nenhuma proibição. E depois ela deve fazer ao Netilat Yadayim, lavagem das mãos, Amotzi, incluindo todos os alimentos da refeição e fazer a refeição principal normalmente. Vejamos agora alguns exemplos do Hafetz Haim escritos no seu livro de leis Mishnah Brura. Este é o costume dos Ashkenazim. Hafetz Haim diz: quem comer massas como bolo ou biscoitos antes da refeição com o pão, mesmo que seja para se satisfazer parcialmente, ou até mesmo se comer por prazer mesmo, a pessoa deverá recitar a bênção anterior, Boré Minei Mezonot, e a bênção posterior à ingestão do alimento, Men Shalosh Alamihia. Contudo, caso a pessoa não tenha recitado a bênção Alamihia antes de iniciar a refeição com o pão, pós-fato, se ela se lembrou, depois da bênção Birkat Hamazon, que é recitada sobre a refeição com o pão, opa, comi um bolo, comi um biscoito e esqueci da bênção posterior antes da refeição principal. Pós-fato, a bênção Birkat Hamazon inclui também este bolo ou este biscoito. Agora o Hafetz Haim nos ensina a respeito do indivíduo que ingeriu frutas antes da refeição com o pão. Se ele pretende comer destas frutas também durante a refeição principal, quando ele estiver recitando a bênção Amotzi, deve intencionar incluir as frutas na refeição principal. E assim, após a refeição, quando recitar Birkat Hamazon, ele estará isentando a bênção posterior, Boré Nefashot, que é recitada sobre as frutas. Agora, se ele não pretende comer destas frutas também durante a refeição principal, vamos dizer que as frutas eram só um aperitivo, então ele não deverá comer a refeição principal, nem mesmo fazer a lavagem das mãos com a bênção Al Netilat Yadayim, antes de recitar a bênção posterior sobre estas frutas, Boré Nefashot. O Hafetz Haim nos ensina agora o caso de alimentos que fazem parte da refeição com o pão, mas que são ingeridos antes da refeição. Caso estes alimentos façam parte integral da refeição, como por exemplo saladas, carnes e etc., que ao ingeri-los durante a refeição estão inclusos na bênção Amotzi, que os isenta, mesmo que a pessoa tenha a intenção de comer estes alimentos no decorrer da refeição, é necessário fazer a bênção posterior, a Brahá Aharoná, sobre eles. Neste caso, há quem sustente que é preferível não comer um kazait destes alimentos para não se comprometer com a bênção posterior. Caso a pessoa coma aperitivos antes da refeição, que tem como finalidade abrir o apetite, não é necessário recitar a bênção posterior sobre eles antes da Netilat Yadayim. Porém, neste caso, é recomendável comer menos do que kazait para não entrar em dúvida. Este parágrafo anterior aplica-se quando a pessoa está comendo aperitivos próximo da refeição.
Porém, no caso dos aperitivos não terem vínculo com a refeição, consequentemente, eles necessitam da bênção posterior, Abrahá Aharoná. Com relação ao costume sefaradi, há quem sustente que em todos os casos que a pessoa comer kazait de massas, verduras ou frutas, ela deverá recitar obrigatoriamente a bênção posterior sobre este alimento antes de Netilat Yadayim, que antecede a refeição com o pão. Contudo, caso ela tenha lembrado depois da bênção Amotzi, que é recitada antes de fazer a refeição principal, então ela não recitará Aulamiriá e ela isentará os alimentos que foram ingeridos antes da refeição principal com a bênção Birkat Amazon, que inclui todos os alimentos da refeição com o pão. No caso de frutas e de líquidos, a pessoa deve recitar a bênção posterior, até mesmo se ela se lembrar no meio da refeição. Se ela se lembrar após Birkat Amazon, então não deverá mais recitar Boré Nefashot. E se você deseja beber um pouco de vinho, comer alguns aperitivos apenas para abrir o apetite para a refeição principal com o pão, então você não deverá recitar a Brahá Haroná, a bênção posterior sobre estes alimentos, porque Birkat Amazon os isenta. Agora, há quem sustente que em todos estes casos a pessoa não deve recitar a Brahá Haroná, e o recomendável é que ela coma menos do que um kazait, beba menos do que reviit. Caso ela tenha comido kazait, então ela deverá recitar a Brahá Haroná, esperar durante um intervalo de 15 a 30 minutos e também deverá se dispersar um pouco, se levantar do seu lugar entre a bênção posterior que ela acaba de recitar e a Netilat Yadayim, a lavagem das mãos que precede a refeição principal feita com o pão.